Olá! Então, nessa aula 17, na próxima aula 18, a gente vai treinar um pouco o que pode ser chamado de tradução. Na verdade, é treinar algo que, em parte, a gente já vem fazendo, que é como escrever o equivalente de certas afirmações em português na linguagem L e o inverso, como expressar em português o que certas sentenças ou fórmulas expressam na linguagem L. Então, hoje serão exemplos simples, as coisas vão ficar mais interessantes na próxima aula. O que a gente já vinha vindo, né? A gente via que essa sentença aqui expressava que o objeto associado ao A pertencia àquilo que a interpretação associava ao F1. Bom, se eu tiver uma interpretação onde o A é, digamos, o número 2 e F1 é, digamos, o conjunto dos primos, essa sentença, a gente pode dizer que essa sentença expressa que 2 é primo. Por que a gente pode dizer que ela expressa isso? Porque ela vai receber V se somente C2 for primo. Nesse sentido que a gente diz que ela expressa 2 é primo, supondo que eu esteja numa interpretação onde onde A seja 2 e onde F1 seja o conjunto dos primos. Bom, como é que a gente poderia expressar algo da forma existe um par primo? Bom, se eu tiver uma interpretação na qual eu tenha uma letra predicativa que seja associada ao conjunto dos pares, digamos, o F1, e tenha o P1, e tenha uma associada ao conjunto dos primos, digamos, o F1, e eu tenha um universo, por exemplo, dos números naturais, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que essa fórmula vai ser satisfeita pelo conjunto dos pares, essa pelo conjunto dos primos, e aí eu posso fazer o seguinte, posso dizer isso aqui. Essa fórmula vai ser verdadeira se somente se houver um objeto nesse conjunto aqui e nesse conjunto aqui. Se P1 é o conjunto dos pares e F1 é o conjunto dos primos, ela vai ser verdadeira se e somente se existir um par primo, ou se somente se algum par for primo. Então, o que a gente vai fazer nessas próximas duas aulas é treinar, passar do português para a linguagem L e vice-versa. Vamos começar hoje, então, como eu disse, com alguns casos bastante simples, né? Eu vou passar rapidinho nesses, mas é bom eles estarem fixados para a gente seguir para os seguintes. Né? Se eu olhar primeiro o primeiro exemplo ali, o que eu vou ter que fazer para traduzir? Esse é bastante trivial, vou ter que ver o que é o A2. O A2 é o número 1, P1 é o quê? P1 é o conjunto dos pares, então essa aqui expressa 2 é par. O que acontece se na frente dessa sentença eu colocar o sinal da negação? Simples. Eu vou estar dizendo que 2 não é par, né? Bom, e o que acontece com essa daqui? Eu vou ter que ver o que é o B. O B, nessa minha interpretação aqui, é o 0. O que ela está expressando? Ela está expressando 0 é par, tá? Notem que o que a gente está interessado é em ver quais sentenças são expressas pela linguagem L e como expressar na linguagem L certas sentenças. Não importa se elas são verdadeiras ou falsas. É falso que 2 é par, mas isso seria verdade, essa fórmula que seria verdadeiro se somente se 2 não fosse par. Por isso ela expressa 2 não é par. Então esses são os casos bem simplesinhos. Se a gente considera agora letras predicativas binárias e negações de fórmulas atômicas e negações de sentenças atômicas, a questão continua simples, só que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Já vai ficar claro qual é. Vamos olhar para essa primeira aqui. O que é o B? O B é o 0. O que é o A1? A1 é o 1. O que é o R2? É menor que. Portanto, essa sentença expressa, né? 0 é menor que 1, tá? Bom, se eu pegar a negação disso aqui, vai ser trivial, ela vai expressar 0 não é
menor que 1. E cuidado, o que é não ser menor que 1? Não é ser maior que, tá? Não ser menor que 1 é ser maior ou igual a 1. Guardem isso, porque vai aparecer, eu sei que vai sempre dar alguma confusão, tá? Como é que eu expresso que 1 é maior que 0? Eu não posso dizer que 0 não é menor que 1, isso não vai expressar. Para expressar 0 é, desculpa, 1 é maior que 0, desculpa. Para expressar 0 é maior que 1, se eu quisesse expressar isso, eu teria que usar essa daqui. Por quê? Porque essa aqui vai me dizer que 1 é menor que 0, tá? Como é que eu vou expressar 1 é maior que 0? Vai ser por essa primeira aqui, dizendo que 0 é menor que 1, tá? Então, cuidado em relações assimétricas, tá? O que significa negar que dois objetos estão numa relação e o que significa dizer que o inverso desse par está na relação. Negar que 0 seja menor que 1 é diferente de afirmar que 1 é menor que 0. Para afirmar que 1 é menor que 0, eu não uso a negação, né? Não basta eu negar que 0 é menor que 1, eu preciso de fato afirmar que 1 é menor que o 0. Que é falso, mas se eu quiser afirmar isso. Isso fica particularmente evidente se a gente considerar esse caso aqui. Por que particularmente evidente? Porque aqui essas duas são verdadeiras. É verdade que 0 não é menor que 1. Desculpa, as duas são falsas. É falso que 0 não é menor que 1 e é falso que 0 é menor que 1. Mas vamos considerar esse meu exemplo aqui. O B é 0 e o A também é 0. O que essa aqui está expressando? Essa está expressando 0 é menor que 0. O que essa aqui está expressando? 0 não é menor que 0. O que é verdadeiro. E o que essa última está expressando? 0 é maior que 0 ou menor que 0, agora tanto faz. Menor que 0, tá? Que dá na mesma que aquela lá de cima, mas só dá na mesma porque A e B designam o mesmo objeto. Então, cuidado, o que é negar que um par esteja na relação e o que é afirmar que o inverso está na relação. Bom, um outro exemplo simples, né, é quando a gente combina sentenças em sentenças moleculares. Por quê? Porque simplesmente a gente vai usar o jeito usual de ler os conectivos. O que eu vou ter nessa primeira aqui? Eu vou ter que olhar o que é o A3. O A3 é o 3. P1 é o conjunto dos pares. O que é o A e o B a gente já sabe que são 0. O que é R2? É a relação menor que. Então, essa sentença aqui serve para expressar que 3 é par e 0 é menor que 0. Como é que a gente naturalmente leria essa segunda? A gente leria como 3 é par, ou, agora eu tenho que olhar o que é o B. B é 0, A3 é 3, ainda estou com o exemplo da relação menor que, ou 0 é menor que 3. Tá? Então, esses são a conjunção e a disjunção são simples. Já pelas razões que a gente já discutiu na lógica proposicional, a gente lê isso aqui como um C, então, e esse aqui como C e somente C, o que causa justificados estranhamentos, mas ainda é o jeito mais natural de ler. Então, o que a gente teria no caso dessa afirmação aqui? Eu teria que ver o que é expresso por essa aqui expressa 2, nesta interpretação, expressa 2 é par. O que é essa aqui? Eu tenho que ver o que é T2. T2 é ser divisível por
A2 é 2, A1 é 1. Então, até aqui, essa aqui expressa 2 é divisível por 1, e essa aqui nega que 2 seja divisível por 1. Então, essa sentença aqui vai poder ser traduzida por algo como o seguinte: se 2 é par, então 2 não é divisível por 2. Por quê? Porque eu tenho essa negação aqui na frente. Bom, essa afirmação é falsa, né? Por quê? Por que que ela vai dar falsa? Porque nesta interpretação, 2 é par vai dar verdadeiro, 2 é divisível por 2 aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar falso. Então, a afirmação é falsa, mas ela expressa, em português, a gente expressaria as condições de verdade dela assim. Se eu olhar para essa daqui, eu vou ler algo como o seguinte: bom, Q1 é o conjunto dos primos, então aqui eu tenho 2 é primo, né? E eu vou ler isso aqui como um C e somente C. C e só C. Bom, e agora eu tenho aqui no consequente uma complexa, eu tenho uma conjunção, eu tenho que ver o que essa aqui expressa e o que essa aqui expressa. T2 era ser divisível por, A2 era 2, A1 é 1. Então, essa aqui expressa que 2 é divisível por 2 e 2 é divisível por 1. 2 é primo, se só C, e aqui a gente pode escrever um português um pouquinho melhor. Se só C é divisível por 2 e por 1. Né? Claro, a tradução literal seria 2 é primo, C e somente C, 2 é divisível por 2 e 2 é divisível por 1. Bom, mas a gente não diria isso, até ficaria mais bonito se a gente dissesse 2 é primo, C e somente C é divisível por si mesmo e por 1. Ok? Bom, do mesmo modo, a gente pode, fica fácil com isso, pensar em fazer o inverso, né? Como é que eu posso expressar 2 é ímpar primo? Eu quero expressar duas coisas, que 2 é ímpar e... Cadê minha caneta? E que 2 é primo. Então, como é que eu expresso 2 é ímpar? Eu tenho que olhar para a minha interpretação. 2, o 2 é o A2, então já sei que eu vou usar o A2. E eu quero expressar ser ímpar. Eu não tenho o predicado ser ímpar na minha interpretação, mas eu devo poder encontrar uma fórmula que expresse o conjunto dos ímpares graças à negação de ser par, né? Dizer que o número é ímpar equivale a dizer que ele não é par. Então, como é que eu posso expressar 2 é ímpar? Eu posso dizer que não é o caso que 2 seja par. Dizer que não é o caso que 2 é par tem as mesmas condições de verdade que 2 é ímpar. Né? Tem as mesmas condições de verdade, dado o significado das palavras ímpar, par em português e as propriedades dos números naturais. Tá? Não é uma verdade lógica. Bom, e como é que eu expresso ser primo? Bom, esse tá fácil, eu tenho direto na minha interpretação, que é Q1. Então, se eu fizer isso aqui, essa sentença vai ser verdadeira se e somente se 2 for ímpar e for primo. Tá? Como é que eu... E agora vem o cuidado aquele que eu chamei a atenção. Como é que eu expresso que 4 não é menor que 3? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que expressar que 4 é menor que 3 e negar. Tá? Como é que eu vou expressar isso? Eu tenho já na minha interpretação a relação menor que. 4 é o A4, 3 é o A3. Então, o que eu vou ter para expressar 4 é menor que 3? Eu teria R2 de A4 a 3. Essa expressa 4 é menor que 3. Para expressar que 4 não é menor que 3, eu coloco o sinal da negação na frente. Só que isso não é a mesma coisa que 4 é maior que 3. Por quê? Porque dizer que 4 é maior que 3 contemplaria ainda a possibilidade de 4 ser maior ou igual a 3.
que todo mundo sabe que é falso em matemática, mas enfim, é diferente dizer que uma coisa não é menor de dizer que ela é maior, como a gente viu no slide anterior. Como é que eu vou expressar agora a relação ser maior que? Ora, eu não tenho na minha interpretação ser maior que. O que a gente deve fazer então? Primeiro passo é a gente traduzir isso daqui em função de alguma relação que a gente tenha. Do mesmo modo como a gente fez aqui. Como é que eu expressei 2 é ímpar? Eu expressei 2 é ímpar por 2 não é par, né? Bom, eu não tenho a relação maior que, mas eu tenho a relação menor que. Como é que eu posso, por enquanto em português, dizer que 4 é maior que 3 utilizando a relação é menor que? Dizer que 4 é maior que 3 é a mesma coisa que dizer que 3 é menor que 4. Agora eu tenho uma afirmação em português, mas com uma relação que eu tenho representada na minha linguagem. Agora ficou fácil. O que eu faço é dizer que o par A3 e A4 está na relação menor que. Isso é dizer que 3 é menor do que 4, que é a mesma coisa que dizer que 4 é maior que 3. Vamos ver agora afirmações expressões complexas, né? De sentenças formadas por sentenças mais simples combinadas. O que a gente tem aqui? A gente tem algo da forma C, então, né? Que uma das maneiras, a mais usual de expressar isso na linguagem L, vai ser... O que aconteceu? Só um pouquinho. Vai ser por algo utilizando essa setinha aqui. E o que eu tenho que colocar no antecedente? No antecedente eu tenho que colocar isso daqui, né? 4 é a soma de 2 e 3. Então, eu tenho que ver como é que eu expresso 4 é a soma de 2 e 3. E no consequente, eu tenho que colocar 4 é ímpar. 4 é ímpar a gente já viu, é negar que 4 seja par. Fica fácil, né? Nessa interpretação aqui. Eu tenho que não P1 de A4 expressa o meu consequente. Agora, eu tenho que expressar 4 é a soma de 2 e 3. Bom, como é que a gente estava compreendendo isso aqui? A função soma, para ficar claro, a gente deve relembrar, é onde eu tenho dois números, onde o terceiro é os dois somados, né? E a gente ia ter algo assim e assim por diante. Eu teria 1, 0, 1, 1, 2. Eram essas as trincas que a gente tinha, né? Então, onde sempre o terceiro é a soma dos dois primeiros. Então, como é que eu vou expressar que 4 é a soma de 2 e 3? Dizendo que essa trinca aqui pertence a P3, aquilo que a interpretação associa a P3. Como é que eu expresso essa trinca? A2, A3 e A4. Então, o que eu vou ter como meu antecedente? Que a trinca de objetos A2, A3, A4 pertence a P3. E como eu estou usando esse sinalzinho aqui, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Ou seja, eu estou afirmando que se 4 é a soma de 2 e 3, então 4 é ímpar, tá? Cuidado, outro erro que aparece muito é vocês me escreverem coisas desse tipo aqui, tá? Isso não é uma fórmula da linguagem, porque isso aqui não são símbolos da linguagem. Eu entendo, eu sei que eu estava usando, né, especialmente quando a gente via satisfação, expressões desse tipo, mas eu estava cuidando o tempo todo de falar esse monstrengo, essa pseudo-fórmula, essa coisa que não é uma fórmula, e acentuei que eu estava usando isso para recurso didático. Isso aqui não é uma fórmula da linguagem, porque isso aqui não são símbolos da linguagem. Vocês têm que fazer isso aqui, ok? Bom, por fim, o que eu tenho no meu segundo exemplo aqui? Eu tenho que 0 é par ou não é divisível por 3.
Bom, não tem muito mistério, né? Par, conjunto dos pares, era P1. Qualquer letra menos as que tem A com índice inferior era o zero. Então, eu tenho que essa aqui expressa que zero é par. Ou, agora, o que eu quero expressar? Que zero não é divisível por 3. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho a relação ser divisível por, então basta eu expressar 0 é divisível por 3 e negar. Como é que eu vou expressar 0 é divisível por 3? O par A3 está na relação ser divisível por. E agora eu nego. Tá? E eu encontrei uma fórmula que expressa, na linguagem L, 0 é par ou não é divisível por 3. Vamos agora bem rapidamente ver o mesmo tipo de fórmula com outro exemplo de interpretação, para vocês perceberem bom, que o esquema vai ser sempre o mesmo. Né? Para traduzir isso aqui, o que eu tenho que ver? O que é o A? O A é Dom Pedro I, o que é P1? P1 é o conjunto das mulheres. Então, isso aqui está expressando que Dom Pedro, nessa interpretação, que Dom Pedro I é mulher. O que é o A3? A3 é Dom Pedro II. E aqui eu estou negando que Dom Pedro II é mulher, estou dizendo Dom Pedro II não é mulher, ou, o que dá no mesmo, supondo um mundo sem graça, Dom Pedro I é homem. Tá? Que é o B? O B é Maria Leopoldina, essa aqui expressa Maria Leopoldina é mulher. E o que eu vou ter aqui? Eu tenho que B é Maria Leopoldina, A é Dom Pedro I, R2 é a relação ser filho de, então essa aqui expressa que Maria Leopoldina é filha de Dom Pedro I. Então, a gente escreveria aqui, Maria Leopoldina é filha de Dom Pedro I. Bom, mesmo aqui vai seguir de modo análogo, tá? Aqui a gente já pode se preocupar um pouquinho em fazer afirmações mais elegantes, por isso, deixa eu escrever aqui. O que eu teria aqui? Traduzindo bem literalmente, a gente teria algo como A é Dom Pedro, então eu teria Dom Pedro I é o quê? S1 é ser português, né? Então, Dom Pedro I é português, ou Dom Pedro I é o quê? É filho de B, que é Maria Leopoldina. Tá? Só que observem que a gente não diria isso, a gente não diria desse jeito, né? Dom Pedro I é português ou Dom Pedro I é filho de Maria Leopoldina. O natural seria a gente dizer, né? Dom Pedro... fazer assim, não vou... Seria assim, dizer Dom Pedro I é português ou é filho de Maria Leopoldina. Né? Isso seria muito mais natural. Por que é importante vocês vocês procurarem essa expressão mais natural? Por duas razões. Primeiro, porque fica mais elegante, fica mais português adequado. E segundo, porque lembrem que depois vocês vão ter que fazer o inverso. Então, vocês perceberem que Dom Pedro I é português ou Dom Pedro I é filho de Maria Leopoldina é um jeito canhestro de dizer Dom Pedro I, é um jeito de dizer o que a gente normalmente expressaria por Dom Pedro I é português ou é filho de Maria Leopoldina, vai ser importante para vocês depois treinarem o inverso, tá? O que a gente tem nesse caso aqui? Então, também, a gente pode primeiro fazer uma tradução bem literal, depois ver se a gente não consegue expressar isso melhor. Né? O que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho novamente que Dom Pedro I é português. E, falando, né, literalmente, o que eu tenho? B é Maria Leopoldina, R2 é ser filho de, então primeiro vamos fazer literalmente. E Dom Pedro, desculpa. E Maria Leopoldina é filha de Dom Pedro I. Só que, novamente, a gente não diria assim. Vamos pensar como é que a gente diria.
Dom Pedro é português, poderia dizer isso, mas o que seria mais natural? Seria transformar essa afirmação em uma afirmação sobre o Dom Pedro I, né? Dizer que Maria Leopoldina é filha de Dom Pedro I é dizer que Dom Pedro I é pai de Maria Leopoldina. Então, nós mais naturalmente diríamos isso aqui em português do seguinte modo: Dom Pedro I é português e pai de Maria Leopoldina, né? Essa sentença é equivalente a essa daqui, uma maneira mais natural de falar em português, né? E é expressa por essa daqui na linguagem L. Então, nós traduziríamos essa aqui por algo desse tipo aqui. Mas é mais fácil chegar aqui se a gente fizer primeiro uma tradução quase mecânica e depois procurar um jeito mais natural de expressar. Aqui, para concluir, então, os exemplos, para concluir essa parte desse tipo de exemplo, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter algo da forma se então. A tendência natural vai ser expressar isso aqui por algo da forma se então. Isso reduz o nosso problema, ver o que eu expresso aqui. Aqui eu estou expressando que Maria Leopoldina é mulher, então eu estou expressando se Maria Leopoldina é mulher. Deixa eu escrever aqui, então eu vou ter algo como se Maria Leopoldina é mulher, então, e agora vamos ver o que eu expresso com a segunda parte, né? B é Maria Leopoldina, A2 é o quê? A2 entra nas demais, José Bonifácio, então B é Maria Leopoldina, aqui é José Bonifácio, S2 é o quê? É ser casado com. Então, essa partezinha aqui expressa que Maria Leopoldina é casada com José Bonifácio. Se eu tenho a negação, o que eu tenho? Maria Leopoldina não é casada com José Bonifácio. Então, Maria Leopoldina não é casada com José Bonifácio. E, novamente, mais naturalmente, a gente não colocaria esse Maria Leopoldina de novo, né? A gente diria simplesmente, se Maria Leopoldina é mulher, então ela não é casada com José Bonifácio. Seria uma maneira mais natural de dizer. Né? E o que a gente tem aqui? A gente tem algo que a gente usa pouco em português, que é ser e somente ser, né? S1 é ser português. A3 é Dom Pedro II. O que eu estou expressando? Que Dom Pedro II é português, C e só C. O que? Agora eu tenho essa relação ternária P3. P3 era ser filho de E. Então, essa aqui expressa Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Se somente se. Então, literalmente seria Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Novamente, a gente mais natural seria dizer, embora não seria natural usar um sei somente se aqui, mas tudo bem. Dom Pedro II é português, sei somente se é filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Ainda permanecendo em exemplos bem simples, vamos ver o que acontece com algumas sentenças gerais, simples, né? O que a gente tem? A gente tem que essa aqui vai ser verdadeira se algum objeto do universo satisfizer P1 de X. P1 é o conjunto dos pares, essa aqui vai ser verdadeira se algo for par, tá? É claro que a gente pode expressar isso por existe um par ou existe um natural par, mas é interessante vocês já se acostumarem que a gente pode dizer que existe no meu universo um natural par, né? Existe um par. É a mesma coisa que dizer algo é par, né? Ou ficaria mais natural, como meu universo é o dos naturais, dizer
algum natural é par. Tá? Mas aqui fica subentendido de quais objetos a gente está falando, e daí a gente pode simplificar para algo é par, senão depois os outros vão ficar uma complicação só. Tá? Bom, o que a gente tem na minha segunda sentença aqui? Eu tenho um universal. Essa aqui vai ser verdadeira se todos os objetos do universo forem primos, ou seja, se tudo é primo, se todo natural é primo. Então, essa aqui a gente pode dizer que expressa algo como no universo dos naturais, tudo é primo ou todo natural é primo. Tá? É uma afirmação falsa, mas é isso que expressa. E o que acontece quando a gente nega uma universal? Cuidado, né? Negar uma universal, e aqui, ponto para chamar a atenção. Negar tudo é primo não é dizer tudo não é primo. Negar que tudo é primo é dizer nem tudo é primo, tá? Cuidado, porque é outro ponto que as pessoas se esquecem, tá? Negar que tudo seja primo não é dizer que tudo é não primo. É dizer que nem tudo é primo. Bom, o que a gente tem nessa daqui? A gente tem duas maneiras de ler essa aqui, né? Ou a gente lê ela, assim, do jeito que ela tá, e aí a gente leria algo como existe alguma coisa no conjunto solução disso aqui. O que é o conjunto solução disso aqui? São os que não são primos. Então, a gente pode ler isso aqui como algo não é primo. Mas vocês devem lembrar que isso é estritamente equivalente a essa daqui, né? Dizer que algo não é primo é a mesma coisa que dizer que nem tudo é primo. Como é que qual vocês vão usar, como é que vocês vão expressar? Se vocês traduzirem essa aqui por isso aqui, vai estar perfeito. Vocês estão expressando as mesmas condições de verdade. E vocês estão expressando as mesmas condições de verdade pela equivalência entre essas duas expressões aqui. Então, usem qualquer uma. Conforme o contexto, algumas ficam mais elegantes do que outras. Bom, o que acontece quando a gente tem quantificação com sentença, com fórmulas com letras predicativas binárias? Né? E aqui aquelas regrinhas lá de leitura de fórmula podem ser úteis a gente já ter se familiarizado com elas. O que eu estou dizendo aqui? Que tem pelo menos um objeto que é primeiro na relação menor que com o zero, que é o A. Então, eu estou dizendo algum número é menor que zero, tá? Então, claro, vocês devem lembrar o que a gente tinha visto. A gente tinha visto antes que isso aqui expressava que A, nessa interpretação, zero, pertence ao conjunto das imagens de... só um pouquinho. Pertence ao conjunto das imagens da relação R, que aqui no caso é a relação menor que. Mas isso não é exatamente português, né? É feio. Então, o que a gente diria aqui? A gente diria que zero, ou melhor, a gente diria que algo, ou algum número é menor que zero, tá? E é importante vocês notarem que é um outro jeito de expressar a mesma coisa em português e que vai ser bem importante para depois, quando a gente passar para casos mais complicados. Notem que dizer que algum número é menor que zero é dizer o que sobre o zero? Como é que eu poderia transformar essa afirmação aqui em uma afirmação que começasse com o zero? Dizer que zero, que algum número é menor que zero, é dizer que zero é maior que algum número. Tá? Qualquer uma das duas é uma tradução adequada disso aqui, mas é importante vocês perceberem, né, que essas duas são equivalentes. O que a gente tem aqui? A gente está dizendo que existe um número que é tal que
o A, que é o zero, não tem ele por imagem na relação T2. O que é T2? T2 é ser divisível por. Ou seja, eu estou dizendo que existe um número, tal que o zero não é primeiro com ele como segundo. Ser primeiro na relação ser divisível é ser divisível por. Então, eu estou dizendo que existe um número pelo qual zero não é divisível. Então, vamos primeiro fazer essa tradução feia, né? Existe um número pelo qual zero não é divisível, tá? Novamente, vocês percebam que tem um jeito muito melhor de dizer isso aqui, começando com um zero. Dizer que existe um número pelo qual zero não é divisível, como é que a gente diria isso mais naturalmente? Zero não é divisível por todo número. Né? O que é verdadeiro porque ele não é divisível por zero. Tá? Então, esse não tem assim uma... A gente tem dicas e diferentes maneiras de expressar e a gente vai treinando. Eu vou abrir outro slide para ter mais espaço e não precisar apagar tudo aqui. Vamos ver agora essas universais aqui, né? O que essa aqui está expressando? Está expressando que todo número é primeiro com o A1 como segundo. Ou seja, como é que a gente estava vendo antes, o A1 é foco na relação S2. O que é ser foco? É ser imagem de todo número. Ou seja, o que essa aqui está expressando? Que todo, primeiro vamos traduzir literal para depois pegar uma formulação mais adequada. Está dizendo que todo natural, ou todo natural é o quê? Agora tem que ver o que é a relação S2. É a metade de. Todo natural é a metade de 1. Novamente, como é que a gente poderia expressar isso aqui sendo uma afirmação sobre 1? Dizer que dizer que todo número é a metade de 1 é dizer que 1 é o quê? É o dobro de todo número. Que todo número natural fica subentendido, tá? Vamos ver agora essa daqui. Essa aqui está dizendo que para todo número não é o caso que ele é segundo com o A como primeiro na relação R2. Ou seja, está dizendo que para qualquer número não vai valer que ele seja, que o A, que é 1, que é 0, desculpa, que o A, que é 0, esteja na relação R2 com ele, né? Então, vamos traduzir literalmente, depois eu vou lembrar uma outra dica que facilitaria aqui. Como é que eu diria isso? Eu diria que, traduzindo literalmente, vocês vão ver como vai ficar feio. Todo número é tal que 0 não é menor que ele. Fica feio pra caramba, né? Lembrem que isso aqui é equivalente a... Deixa eu primeiro apagar aqui. Que isso aqui é equivalente a não existe x. Aí a tradução literal já vai ficar mais palatável. Vai ser dizer o quê? Não existe um número do qual zero seja menor. Já ficou melhor, né? E melhor ainda, dizer não existe é dizer nenhum. Então, naturalmente, a gente diria isso aqui. Nenhum número é tal que zero é menor que ele. Mas, de novo, a gente não diria nenhum número é tal que zero é menor que ele. A gente diria nenhum número é maior que zero, né? Ou nada é maior que zero, tá?
Não tem problema vocês traduzirem assim, mas é importante que vocês percebam que isso aí que dizer que todo número natural é tal que zero não é menor que ele, é a mesma coisa que dizer que nenhum número é maior que zero. Bom, vamos ver agora sentenças dessa forma, como é que a gente expressaria essas sentenças em passar da linguagem L para a linguagem formal. Tá? O que a gente tinha? Algum número é primo, meu universo é o dos primos, dizer que tem pelo menos um, então eu vou usar algo desse tipo. Existe x, tal que x é primo. Como é que eu expresso primo? Eu tenho aqui na minha interpretação, aqui peguei um exemplo fácil, eu tenho na interpretação. Agora eu quero expressar que tudo nesse meu universo é divisível por 3, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para todo objeto do universo, esse número x é divisível por 3. Bom, agora eu tenho que ver como é que eu expresso x é divisível por 3 nessa minha linguagem, nessa minha interpretação. 3 é a 3 e ser divisível por eu já tenho, que é a relação T2. Então, por T2x a 3, eu vou expressar todo número é divisível por 3, né? Porque para todo x, T2 de x é divisível por A3. Agora eu quero expressar nenhum número é maior que zero. Bom, nenhum é dizer que não existe, né? Então, eu vou dizer que não existe x, ou y, ou z, tanto faz. E agora, deixa eu fazer um rascunho aqui, deixa eu apagar esse aqui para dar espaço para um novo rascunho. É dizer que eu quero expressar, né, x é maior que zero. Né? Eu quero expressar, não existe x, tal que x seja maior que zero. Ora, nós não temos nessa interpretação uma letra predicativa para maior que. Então, o que a gente tem que tentar fazer? A gente tentar reescrever isso aqui, primeiro em português, utilizando alguma coisa que a gente tenha. Bom, eu tenho menor que. Dizer que x é menor que zero é dizer que o que. Como é que eu posso expressar a mesma coisa utilizando menor que? Dizer que x é maior que zero e dizer que zero é menor que x. Bom, e essa agora eu sei, consigo expressar fácil por R2 de A, que é um dos nomes do zero, x. Tá? Bom, como é que eu expresso zero não é maior que nenhum número? Vamos ver agora como a gente ter treinado, a gente vai chegar no mesmo lugar, tá? Mas eu quero de propósito fazer como a gente faz a ida e a volta. Eu vou pegar outro slide para ter espaço de rascunho aqui. Bom, o que a gente tem nessa afirmação aqui? A gente tem a relação maior que nós não temos na interpretação. Qual é o truque que a gente viu? Reescrever primeiro em português, tá? Reescrever, você pode fazer na cabeça de vocês, isso é rascunho, né? Reescrever em português, utilizando alguma relação que a gente tenha com a qual a gente consiga expressar maior que. E a relação que a gente tem é menor que. Né? Como é que eu expresso zero não é maior que nenhum número com a relação menor que? Dizendo nenhum número é menor que zero. Bom, como é que a gente expressa nenhum? Não existe. E como é que a gente expressa menor que? R2 de x, A, que é um dos nomes que eu tenho para o zero. Tá? Não existe um número menor que zero, é a mesma coisa que dizer zero não é menor, não é maior que nenhum número. Tá? Esse seguinte aqui é mais fácil, né? Porque já está na relação menor que. Eu quero expressar nem todo número é menor que zero. A gente já viu, isso vai ser, não é o caso que para todo x, esse x seja menor que o 2. A2. Ok? Bom,
Vamos ver rapidamente o que acontece com esse tipo de exemplo, tomando o universo dos seres humanos, né? O que essa aqui vai expressar? Vai expressar que algum objeto do universo é mulher, ou seja, que alguém é mulher. Alguém é mulher, tá? O que vai expressar essa minha seguinte aqui? Ela vai expressar nem todo mundo é o que? Solteiro, né? Eu vou ter nem todo mundo é solteiro. Bom, dizer que nem todo mundo é solteiro é a mesma coisa que dizer que alguém não é solteiro, né? E não por acaso, essa daqui expressa a mesma coisa que essa daqui. A tradução mais literal seria, né, alguém não é solteiro, que é estritamente equivalente à anterior e que tem como uma expressão mais natural em português a gente dizer alguém é casado, né? Seria mais natural dizer isso, tá? E essa última, o que vai ser? Ela é simplesmente a negação dessa aqui. Se essa aqui expressa alguém é mulher, essa aqui expressa alguém não é mulher. Ou, né, no mundo sem graça que eu disse que era como eu ia estar sem graça e bem comportado que eu ia estar considerando os seres humanos, alguém é homem. Ok? Bom, vamos ver o que essa aqui está expressando, né? Essa aqui está expressando que existe alguém que é filho de Dom Pedro I. Então, vamos fazer primeiro essa tradução feia, para depois ver como é que a gente expressa ela melhor. Então, a gente teria aqui alguém é filho de Dom Pedro I. Mas vamos combinar que a gente jamais diria isso, né? A gente não diria alguém é filho de Dom Pedro I. A gente diria o quê? A gente diria Dom Pedro I é o quê? É pai, né? Dizer que Dom Pedro I é pai de alguém é dizer que alguém é filho de Dom Pedro I, é dizer que ele é pai de alguém, e isso é simplesmente dizer que ele é pai, ok? O que acontece nesse aqui agora, né? O que a gente tem? Eu tô dizendo que existe alguém que não é tal que o Dom Pedro I é filho dele. Vamos escrever essa tradução horrorosa, depois ver como é que a gente melhora. Alguém é tal que Dom Pedro I não é seu filho. Porque R2 é a relação ser filho de. A gente jamais diria isso, né? Como é que a gente expressaria em português essa afirmação que é esquisita, né? Alguém é tal que Dom Pedro I não é seu filho. A gente diria simplesmente Dom Pedro I não é pai de todo mundo, né? Ou a gente diria simplesmente isso. Nem todo mundo é filho de Dom Pedro I, tá? Eu não vou escrever aqui, mas eu vou, para ficar bem claro, porque essa frase aqui, do jeito que tá horrível, né? O que a gente diria? A gente diria alguém não é pai de Dom Pedro I. Tá ok? Né? Ou Dom Pedro I não é filho de todo mundo. Né? Seria outra maneira de dizer Dom Pedro I. Tô cansada falando Dom Pedro I não é filho
de todo mundo. A afirmação fica estranha, porque quem é que faria essa afirmação? É óbvio, né? Mas é pra gente ir treinando como expressar com essas fórmulas. Eu vou pegar outro slide para... O que a gente tem com essa daqui? Essa aqui é uma afirmação simples, ridícula, mas simples. O que é o A1? A1 é o José Bonifácio. O que é o S2? É ser casado com... Então, essa sentença aqui está afirmando que todo mundo é casado com José Bonifácio, inclusive ele mesmo. Tá? Então, nem vou escrever aqui, vai dar todo mundo é casado com José Bonifácio. Essa aqui é mais chatinha de ler. Por quê? Porque eu tenho todo mundo não alguma coisa. Pode ser interessante, aí vocês vão testando, alguns têm mais facilidade de um jeito ou de outro. Lembrar que essa sentença aqui é equivalente a não existe X, né? E ver qual é que fica mais fácil de traduzir, tá? O que é? Vamos pegar primeiro e vamos ver como é que a gente traduziria isso aqui. A gente diria que todo mundo é tal que o A, que é Dom Pedro I, não é R2, ser filho dele. Ou seja, eu diria que todo mundo é tal que o Dom Pedro I não é filho dele. Tá? Todo mundo é tal que Dom Pedro I não é seu filho. A gente jamais diria isso. Como é que a gente diria isso? Como é que a gente expressaria isso? Né? A gente diria que Dom Pedro I não é filho de ninguém, né? O que é falso, mas a gente poderia dizer, né? A gente diria Dom Pedro I não é filho de ninguém. Ou mais naturalmente ainda, Dom Pedro I não tem pai nem mãe, né? Mas em português, quando a gente diz não tem pai nem mãe, a gente está subentendendo que a pessoa perdeu o pai e a mãe, né? É diferente de quando a gente diz não é filho de ninguém, é estranho. Mas enfim, não importa. E essa segunda formulação é mais próxima dessa aqui, né? Não existe ninguém de quem o Dom Pedro seja filho. Por isso é bom vocês terem essas equivalências em mente e verem qual fica mais fácil para vocês traduzirem. Bom, vamos ver agora o inverso, como é que a gente traduz do português para a linguagem L. Bom, alguém é português? Essa é facinha, né? O que a gente tem? Que existe alguém no universo dos seres humanos que tem a propriedade de ser português, que ali na minha interpretação era S1. Essa é fácil, né? Bom, essa aqui, José Bonifácio é pai de todo mundo. A gente já viu, mas lembrem, eu quero ficar fazendo a ida e a volta para vocês verem como a gente chega pelos caminhos dos lados inversos na mesma ponta. A gente não tem o predicado ser pai de. O que a gente tem? A gente tem ser filho de. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traduzir isso aqui em português mesmo para uma afirmação que use ser filho de. Dizer que José Bonifácio é pai de todo mundo é a mesma coisa que dizer que todo mundo é filho de José Bonifácio. O que é um absurdo, porque se não fosse por outra coisa, seria bem complicado ele ser filho dele mesmo, mas tudo bem. Bom, só um parênteses, tá? É óbvio que na linguagem natural, se eu dissesse todo mundo é filho de José Bonifácio, ou mesmo se eu dissesse todo mundo nessa sala é filho dele, de alguém que está na sala, fica subentendido pela linguagem que é todo mundo diferente dele. A nossa linguagem não tem identidade, não tem como expressar isso, né? José Bonifácio é pai de todo mundo que não ele. A gente não tem nessa linguagem como marcar isso, tá? Então, só para aproveitar, né? Para chamar a atenção de limitações dessa linguagem, nós temos linguagens com identidade mais complexas, onde a gente poderia tratar disso, tá?
mas feche o parênteses, se for o caso, me perguntem na aula síncrona, tá? Mas aqui, nessa nossa linguagem, isso aqui seria verdadeiro se e somente se todo mundo, inclusive José Bonifácio, fosse filho do José Bonifácio, tá? Bom, mas voltando ao que nos interessa aqui, que é como expressar esse absurdo, né? É isso que nos interessa. Dizer que todo mundo é filho de José Bonifácio, eu tenho a relação ser filho de, que é R2. Eu tenho José Bonifácio, que é qualquer outra coisa que não as destacadas ali, por exemplo, o D. E eu estou dizendo que para todo mundo, para todo ser humano, ele é filho do José Bonifácio. Ok? Eu vou liberar aqui o slide e vou passar para o seguinte, para ter espaço. Como é que a gente expressaria ninguém é solteiro? É fácil, né? Dizer que não existe X. Nós temos já o predicado ser solteiro, que é Q1 de... Não existe X que seja Q1, que seja solteiro, né? Ninguém é solteiro. Como é que eu vou dizer que Napoleão não tem filhos? É dizer que não existe alguém que seja filho de Napoleão. Ou seja, não existe X, tal que X seja filho de Napoleão, Napoleão é C, e ser filho de, nessa interpretação a gente tem R2. Ok? Bom, a gente viu então esses casos simples. Façam uma pausa, tá? Revejam o conteúdo no material e façam os exercícios, bloco de exercício 10, 1 a 4, antes da gente passar para uns casos que vão nos preparar para o mais interessante mesmo fica na aula que vem. Façam esses exercícios, eu sei que parece muita coisa, mas como com o restante da matéria, depois de um treino vai.